Ah, é muito rápido, né? Eu nem buguei, cara. Ó, a gente começou. Estamos aí no Flow Podcast, bem-vindo. Eu sou o Monark, esse é o Igor. Salve, salve, família. E hoje a gente vai conversar com o Pondé. E aí, cara? Tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui. Pô, o prazer é nosso. Obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente, trocar umas ideias. Antes da gente continuar, eu vou falar do nosso patrocinador rapidinho, que é a ExitLag. Eles são um serviço muito bom de melhoramento de conexão para jogos. Se você tem problema de lag e delay nos seus jogos digitais, baixa a ExitLag que ele vai te salvar. 3 dias grátis, não precisa pôr cartão, tá bom? Testa lá, depois assina e GG. ExitLag é foda. Bom, a gente também tem a nossa plataforma, cara. Vira membro da nossa plataforma para conseguir ícones exclusivos em eventos especiais que a gente vai fazer e também para receber presentes que a gente recebe aqui no Flow e a gente vai redirecionar para vocês. A gente tem mais de, 50 presentes já para ir dando através do nosso concurso de quem tem a melhor sorte. É isso. Então, não pode ser sorteio. Não pode ser sorteio, a caixa enche o saco. Então... Aí é uma escolha aleatória... A gente vai premiar por uma escolha aleatória. Mas ele tem que participar. Tipo, ele tem que ir lá e comentar em algum lugar. Logo vai ter no site lá pra ver. Apoia a gente. Bom, tem o canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes de todos. Hoje, especialmente, a gente não vai ler beats, tá, galera? Porque o nosso convidado tá com pouco tempo e a gente quer aproveitar o máximo da conversa. Então, não dá pra ler beats hoje. Não mandem beats se você tá na esperança de a gente ler. Tá bom? Tá, pode mandar aí se você só quiser gastar dinheiro, mas não manda porque a gente não vai ler. Tá avisado, hein? Se mandar no final e depois falar... O Jean já vai deixar 10 mil bits o mínimo ali, que é pra não ter caô. Só for muito burro mesmo. Cara, muito obrigado por ter vindo aí, porque a gente... Adorei a gentileza. Não, Tá essa foi leve. Essa gentileza. Essa foi leve, essa daí foi devagar. De vez em quando é pior. Tem que ver quando... Ninguém chora? Às vezes Se chorar, a gente vai zoar. Quem chora no Flow normalmente sou eu, né? O Monark chora. Eu sou chorão. Quando eu bebo muito, eu choro. Você é sensível, né? Eu sou sensível. Pior, só quando eu bebo muito. Sim. Cara, obrigado demais por ter vindo aí, porque a gente tava querendo conversar com um cara que manja de alguma coisa, porque a gente não manja de nada. Verdade, um primeiro filósofo de verdade vai sentar nessa mesa, cara. Eu acho que é o primeiro filósofo, né? Que senta na mesa. Cara, o filósofo é tipo um cara que ganha grana pra ficar pensando. O que faz um filósofo um cara esperto pra caralho. Basicamente sim, mas digamos assim, a maior parte dos filósofos não chega a ganhar grana de fato, né? Entendi. Mas eu e alguns colegas demos sorte na época. Você e alguns colegas apareceram mais ou menos na mesma época, vai? Não foi? Eu tenho a impressão que sim. Assim, a gente trabalhou junto, por exemplo, eu e o Karnal, a gente trabalhou junto na Casa do Saber, a gente é amigo já, sei lá, desde o final dos anos 90. Caramba. E Cortella era meu colega da PUC, ele aposentou já, eu ainda não. E agora, digamos assim, ao estrelato, acho que a gente foi mais ou menos na mesma época. Sim. O meu aconteceu especificamente por conta da Folha. Quando eu fui pra Folha, tipo, pra assinar coluna, porque eu já escrevi jornal desde os anos 90, foi em 2008, aí depois veio televisão, rádio, redes sociais e... Pois é, pegou. Isso é interessante, porque eu não lembro, eu posso estar falando merda aqui, como sempre, mas eu não lembro de um cara assim com bastante notoriedade como vocês antes de vocês. Não tinha mesmo. Não tinha No ramo mesmo. da filosofia. Não tinha. Primeiro porque não tinha redes sociais, né? E depois, assim, eu lembro quando eu estava na filosofia da USP, segunda metade dos anos 80, eu fui aluno da Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Oswaldo Porchat, Olgária Matos, Scarlett Marton, tive uns puta professores. Eles escreviam, e tal. sim, eles escreviam no jornal de vez em quando, né? Nenhum deles eu lembro de ter chegado a assinar coluna no jornal, mas não tinha essa penetração, né? Eu acho que, apesar de que começou antes das redes sociais, eu reputo as redes sociais, no meu caso especificamente o trabalho que a Doca faz nas minhas redes sociais, que aí bombou. Entendi. Porque agora é mais... Eu acho que talvez existia um filtro ruim antigamente na TV para dar espaço para papos que fossem profundos, né? Ou não? Na TV,
Eu tava me referindo mais a jornal, A né? jornal? É. Jornal, eu não sei que Jornal escrito. Eu sou um cara jovem, não tão jovem, Que né? idade você tem? Eu tenho 30. 30. Não tão jovem, mas eu não vivi essa época. Tipo, nunca fui um leitor de jornal, tá ligado? Pegava e acompanhava. Então, TV não tinha mesmo eu não papo entendo qual que era o cabeça. cenário pra filosofia na época, em Não 1990. tinha papo Eu cabeça. não faço a menor ideia. Em televisão não tinha. Às vezes você tinha um comentário ou outro, tinha em jornal, como eu estava dizendo, aí você tinha os professores todos e outros escreviam, tinha cadernos literários maravilhosos, tanto no Estadão quanto na Folha, no antigo Jornal do Brasil, no Rio, tinha caderno de ideias. Isso quando eu era aluno de formação, assim, né? Em formação, na graduação e na pós. Televisão não tinha mesmo, não. Televisão veio nos últimos anos, assim, da gente ter espaço e, de repente, fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, eu diria. Eu acho que as redes sociais e a internet são um lugar bem fértil pra quase qualquer coisa, né? Todo tipo de coisa. Pois é. O que é Boa, uma, lixo, é uma merda. faca de dois ruim isso, gumes, né? É bom e ruim. Porque- Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? A vida, na minha opinião... Pois é. Tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mímica da... Filósofo pra caralho. Ele é. Eu quero fechar esse papo com você aqui, caralho. Tá louco? Caralho, tu tá de bobeira. O Monark é o maior... Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer, tá querendo pegar a mina. Filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? Bem e mal, mal e bem. A técnica é isso mesmo. Cria coisa boa, avião viaja, joga bomba. Isso é meio fato. Não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só a parte boa, ou só o que a gente quer que aconteça, né? Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais, o que pode ser um problema delas, porque isola as pessoas do meio termo. Da realidade, né? Sim. As redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Principalmente quando você tá... Eu acho principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. Gostei. É porque ele quer salvar o mundo pra um dia pegar Pô, a ele precisa menina. salvar o mundo. Pô, sei lá, se o mundo acaba antes dele transar, seria muito triste. Provavelmente vai acabar. Você é pessimista nas questões de como andam as coisas? Não exatamente. Eu diria que eu tenho uma visão de mundo bastante cética, trágica, por conta da formação, o meu histórico de formação e sei lá, o ambiente familiar. Eu fui criado num ambiente de muito livro, né? Meu pai e meu avô, médicos, humanistas e tal. Então, eu diria que eu tendo a ter uma visão de mundo. Filósofo, quando fala sério, fala devagar, tá? Não, tudo. Então, assim, eu tendo... porque as coisas você precisa explicar com cuidado. Senão o povo, ainda mais hoje em dia, que todo mundo entende a merda que quiser. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu tendo a ter uma visão de mundo um pouco mais realista, né? Um pouco mais cética, o que normalmente é identificado como pessimista. No mundo que a gente vive, em que tudo é marketing. Todo mundo quer agradar todo mundo quer somar, falar de superação, como é lindo. Então, eu normalmente sou assimilado, inclusive me chamam de o Schopenhauer brasileiro, porque Schopenhauer, no século XIX, filósofo alemão, é o primeiro que rompe com uma visão harmônica de ser humano, harmônica na filosofia, harmônica de natureza. Diz que tudo é dominado por uma vontade louca, insaciável. O cara que influenciou Freud, né? Na concepção de pulsão. Então eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco mais pessimista para valer, você não é pessimista no varejo. Né? Que significa ficar falando que o mundo vai acabar por causa da Covid, dizendo que todo mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses para controlar a gente, né?
ou achar que o mundo nunca vai ser a mesma coisa, que a gente nunca mais vai dar beijo na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Quando você é pessimista no atacado, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo normalmente é mau caratismo mesmo. Entendi. E esses pessimismos no varejo, eles são bastante alimentados pela... Cara, esse lance do chip na vacina, cara, como é que alguém pode acreditar nisso? Alguém me contou isso recentemente. Estou repetindo Não, mas eu já ouvi isso várias vezes. E que eu acredito que essa pessoa ouviu, porque... Não, eu também já ouvi isso. Eu, há anos atrás, fazia na FAAP, na Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, onde eu dou aula na graduação, mas isso há anos atrás, a gente recebia... num trabalho que os alunos faziam, que eles traziam gente que acredita em coisa estranha, como se fosse um ensaio para fazer um talk show, uma coisa assim, né, de entrevistas. Eles entrevistavam os caras. Então veio o ET, gente que dizia que era ET, Caralho. e gente que dizia que estava com chip que o ET tinha colocado. Então essa história de ser chipado é uma história antiga, É né? velho. Agora, a novidade é achar que a vacina chinesa vai chipar a gente. É um nível de debilidade mental que você tem que fazer um esforço para escutar e não vomitar, né? Sim. Eu particularmente acho graça, cara. Eu ouço essas porra, eu acho graça, não fico nem Não, eu puto. também acho graça. É que com o passar do tempo, foi tanta coisa que eu ouvi que já me encheu o saco. De repente, eu sou vocês amanhã. Chega uma hora que enche o saco. Faz entendeu? sentido, faz sentido. De ouvir merda. Bom, a gente já ouviu aqui que a Terra é plana, que a Terra é oca. Eu também já ouvi essas coisas. Que tem uns seres vivendo na terra oca, dentro da terra. Terra plana também O já cara ouvi. ainda falou assim, por isso que tu não vê que de vez em quando são uns mamute? Que caralho. Onde que ele viu o mamute? É, mamute. Os mamutes acabaram há muito tempo. Sim, eu vi uns descongelando agora por causa do aquecimento global. Descongelando, né? Os bichos estão mortos há muito tempo. Há muito cara. tempo. Cara, mas me explica um pouco aí. Eu não manjo muito bem o que é um filósofo, cara. Cara, eu posso explicar pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de raciocínio dele. Ele gosta de explorar elas o máximo possível e ele arranjou um dia de ganhar dinheiro. Então calma aí. Então tu Com tem isso. um jeito específico de pensar, é isso? Então, assim, olha. Primeiro filósofo é uma formação universitária, profissional. Na origem não era. Platão Aham. criou uma escola que ele chamava academia. Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar filosofia? Eu diria pra você o seguinte. Pra você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina. Tá. Porque um filósofo tem que ler muito. Porque senão você começa a dar opinião idiota. Entendeu? Assim, tipo, tá chovendo hoje. Ontem não choveu. Quer dizer, nada. Então você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você tem que estar lendo, entrando em contato, seja textos clássicos, autores atuais. Tem que ler muito. Por isso que eu falo que filósofo normalmente vive com os mortos. Porque a gente Fica fica lendo direto. o tempo inteiro lendo, e isso é a profissão. Então, se você não gostar disso, fudeu, né? Agora, desde o século XIX para cá, mais sistematicamente, filosofia virou uma profissão. Então, normalmente você dá aula, né? Você dá aula, seja em filosofia, seja em outros cursos. No século XX, na França, surgiram assim os primeiros filósofos pop. Sartre, Albert Camus, Merleau-Ponty, ali depois da Segunda Guerra, que ficaram famosos, davam entrevista em jornal, escreviam em revista. Então, Camus eu li bastante Camus, na faculdade. Mito de Sísifo, O Estrangeiro, foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história, e foi na França. Então eu diria para você que assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de muitas das ideias que ele estuda. A gente, na formação, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar tese, né? O doutorado tem que ser original. E, agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais, que você chamou de ter umas ideias e tal. A nossa formação não é para isso. A formação filosófica profissional é para você ser especialista em determinada escola filosófica, determinado autor, uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu estava
Eu fui para filosofia depois de fazer 5 anos de medicina, né? Eu escutei muito na faculdade de medicina que eu fazia a pergunta errada. Por quê? Porque eu fazia perguntas de filósofo, né? Aí, quando eu estava no 2º ano, eu fui estudar Freud, psicanálise, para ver se dava um freio de arrumação na faculdade. Como eu venho de família de médico, então, vou ser médico. Bom aluno, vou ser médico, é normal, né? Mas aí eu fui morar 1 ano no kibbutz, em Israel, para espairecer a cabeça e tal. Mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas, assim, porque isso não é pergunta de médico. Aí eu fui para a psicanálise, estudei psicanálise cerca de 10 anos, e a psicanálise acabou me levando para a filosofia. Aí eu resolvi fazer a graduação de filosofia e fazer toda a carreira. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar, na graduação, eu devia estar com 25 anos, alguma coisa assim. Não era mais moleque. Era jovem, mas um moleque. Já era até pai, pô. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu entrei na filosofia já meio que para valer. Eu não queria ir para a filosofia para virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Uhum. Eu queria ir para a filosofia para responder as perguntas erradas que eu fazia na medicina. Entendeu? Então, ainda no 1º ano de filosofia, eu era leitor do Paulo Francis, que eu não sei se vocês sabem quem é. Não manjo. É um grande jornalista que morreu em 97. Foi muito famoso nos anos 80, 90. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de gente que fala merda? Põe Paulo Francis. Mas eu sou o cara que fala merda também. Mas uma coisa é você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. Tá. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais, né? E aí ele escrevia na Ilustrada, na Folha, na época. E eu já tinha a intenção de escrever na Ilustrada no 1º ano de filosofia. Eu já queria ir para a mídia. Entendi. Porque eu queria fazer parte do debate público. E eu fiz isso. Entendi. E aí hoje tu dá aula, tu dá palestra, tu Escrevo livro. dá umas cagadas bem longas, fica sentado A lá. gente tava pensando A gente tava pirando aqui, cara, como é que é uma cagada de um filósofo? Deve ser uma cagada de horas. Não pode, porque senão você faz hemorroida. Que porra é essa? Só amador pensa na privada. Profissional pensa dentro de uma biblioteca, cara, cercado de livro. Tá certo. Eu sou amador. Bom, Pô, pelo menos a gente é amador nisso, né? Legal. Pelo menos a gente tá pensando. Você conversa muito com seus amigos também filósofos? então, Você acha que tipo, trocar ideia com os filósofos é também uma forma de adquirir conhecimento ou chegar em novas vou te dizer ideias? uma coisa. Por exemplo, eu estava citando algumas das figuras famosas e o Karnal que é meu amigo já há algum tempo. Às vezes a gente fala por WhatsApp, né? Muitas vezes, assim... Normalmente a gente só fala merda. Certo? Entendi. Então, Normal, assim, como todo mundo. a gente só fala merda. E assim, mesmo ex-colegas de faculdade, um deles é muito meu amigo até hoje, a gente normalmente só fala merda. Por que acontece? Você fala coisa cabeça o dia inteiro. Então, Pois é. por exemplo, aqui a gente tá falando coisa cabeça, apesar de usar uma linguagem meio de merda. Sim. Né? Mas, assim, você fala um monte de coisa inteligente, escreve coisa inteligente, é na mídia, é no mundo corporativo quando você faz palestra. Então, chega uma hora, quando você sai das quadras, digamos assim, você só quer falar merda. Que merda que vocês falam normalmente? Aqui todo cara fala, normalmente. Tipo Mulher. Quando tem corintiano, eu gosto de zoar Você corintiano. assiste filme ruim? O que você chama de filme ruim? Pra mim, Avengers. filme ruim é o Nosso Lar. Nosso Lar? Esse filme é Aquele ruim? espírito, ruim pra Eu não caralho. assisti, eu não assisti. É o pior filme que eu vi na minha vida. É difícil dizer o melhor filme que eu vi na minha vida. Tu nunca viu as grandes aventuras de Branca Leone. Não, é pior. O que eu tô falando é pior. Por que tão Vocês ruim viram o assim? Nosso Eu Lar? não vi, eu não vi. Ah, então. Mas eu sei do que se trata, é o lance lá dos espírita, não é? O papo do... É, de que você morre, você vai pro mundo. Então, o filme, assim, um cara de bata branca. Sabe aquela construção besta, tipo, um lugar, o cara é bom, ele tá de bata branca. Sim. Coisa hippie Clichêzão. velho. Hippie velho, assim. Aham. Andando num lugar que é um tipo praia, sabe? E aí tem um hospital que recebem você. Veja bem,
Eu acho que a questão da vida após a morte é uma preocupação séria para muita gente. Não estou dizendo que não seja uma preocupação séria, provavelmente é pré-histórica. A gente sonhava com mortos e achava que eram pessoas que estavam nos visitando. Ainda hoje, um monte de gente sonha com morto e acha que são essas pessoas nos visitando. Então, eu não quero dizer... Eu não sou religioso, mas eu dei aula há muitos anos de filosofia da religião, entendo um pouco de religião. Religião não é cagada a priori, né? Apesar de eu não acreditar e tal, não é cagada a priori. É uma produção humana tentando dar conta do fato que a gente é uma espécie fodida, que morre, que sofre, que perde. Mas a versão espírita eu acho especialmente empobrecida, sabe? Porque assim... ela é muito óbvia. Então, tem um mundo do outro lado, e você chega nesse mundo, alguém te recebe, você fica um tempo numa enfermaria para se acostumar com o que aconteceu. E nesse filme tem uma cena, eu lembro de uma cena especificamente, que esse cara que tinha acabado de chegar estava conversando com o host dele lá, né? E aí passam uns caras vestidos de preto, chapéu, malinha, que quem reconhece sabe que eram judeus, né? Com essa roupa, sabe que se vê aqui em São Paulo? Né? Nos Jardins, Higienópolis e tal. E aí o cara fala, o que são eles? Aí o sujeito fala, não, eles estão acabando de chegar de Auschwitz. Isso é uma materialização extremamente idiota. Caralho. Da situação. É como se você chegasse lá com a mesma roupa que você usa. Então você associa judeu, roupa preta, Auschwitz, nazismo. Você entendeu o que eu quero dizer? Que é pobre de espírito. E é meio de mau gosto também, né? Essa cena é uma cena um pouco empobrecida, assim, mas... Então eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na vida. Eu sempre cito quando alguém fala de filme assim. Mas então tu não acredita nesse papo que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois? Eu tendo a achar que não. É? Mas tu não sente que isso daí... Imagina se todo mundo acreditasse que... sei lá, não tem nada quando a gente morrer. Isso daí não daria uma pirada na cabeça de todo mundo? Não é bom que as pessoas acreditem então, que tem algo? Isso que você está me perguntando, que é uma questão muito antiga e muito séria, debatida sobre a relação entre filosofia moral e vida social e contrato social, isso é uma questão muito antiga, né? E séria. Não é a mesma coisa de dizer que eu ou você acreditamos na vida após a morte. O que você está perguntando é acerca da função social da religião. Né? Muita gente acha, se a gente olhar a história da humanidade assim, e a maior parte da humanidade sempre foi religiosa, desde a pré-história, provavelmente, se acredita em ungüentos, em curas miraculosas, a própria palavra xamã vem da Sibéria, tem por aí uns 30 mil anos, então... Os siberianos são muito malucos, assim, no bom sentido, né? Drogas e viagem para outras dimensões. A gente seguramente delirava bastante. Delirava no sentido de, não só de ingerir princípios ativos, psicoativos que geram percepções, mas assim mesmo de misturar a realidade com o mito. A própria experiência do pensamento no começo, provavelmente a gente achava que era uma voz falando na cabeça. Como até hoje tem gente que acha, né? Então, assim, é possível dizer que talvez se ninguém acreditasse numa vida após a morte, a gente tivesse mais problemas. Não dá para afirmar com certeza, porque a gente não conhece isso. A humanidade sempre acreditou mais, entendeu? Isso não é interessante? Eu acho muito interessante que, tipo, por mais que a gente tá chegando na era moderna e a tecnologia tá cada vez mais, tipo, explicando como as coisas funcionam, eu sinto que a religiosidade. Obrigado. Não vem se perdendo, tá ligado? As pessoas, pelo contrário, quando o mundo vai ficando mais maluco, as pessoas vão cada vez mais se apegando em alguma crença, tá ligado? É porque a ciência não responde acerca do sentido das coisas, né? A ciência não responde. Então, imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta para o médico por quê, o médico vai te dar uma resposta bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai sofrer... Estou dando um exemplo que é um clichê, que é fácil de chegar no argumento. Esse tipo de pergunta acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A religião dá, porque nós somos um ser, não é à toa que chamaram a gente de sapiens, né? Que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber as coisas.
e a gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca. Sim, sim, com certeza. E aí, eu acho que acaba surgindo a religião. Mas não é interessante que, tipo, se a gente pegar para pensar que cada ser humano é um computador, eu vou entrar na aspecto de gamer. É um processador e cada processador... Pirada de gamer? De gamers, de jogos. E cada processador ele tem um problema para solucionar. Eu acho que quando a gente coloca a humanidade para pensar junto, ou através da cultura, da sociologia, dos ensinamentos e tal, e de alguma forma a maioria da sociedade chega à conclusão que Deus existe, eu acho isso interessante, porque essa não é uma conclusão só da burrice humana que não quer lidar com o escopo de morrer e acabar. Mas também é um, tipo, toda essa produção humana que a gente passou, sei lá, 10 mil anos aqui fazendo, levou para que a humanidade chegasse ainda no consenso que eu acho que Deus existe. Eu acho interessante, isso me dá esperança, de certa forma. Pode ser eu querendo justificar o meu fim certo, mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque não precisava ser assim. Como o Igor falou, poderia ter sido a conclusão de realmente, a gente entendeu, a gente tá aqui ao acaso, vai todo mundo morrer, e todo mundo poderia ter aceitado isso, mas não foi isso que aconteceu, sabe? Provavelmente isso não aconteceu porque grande parte da nossa atividade cerebral delira. Aconteceu, por exemplo, porque as pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né? Cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem se faz um candomblé hoje. Uhum. Então, a nossa capacidade racional ela é muito recente. No Ocidente, 2.500 anos a filosofia tem. A científica, então, é mais recente ainda. Não pegou. Então, nós somos uma espécie pré-histórica, na verdade. Igualzinha ao que a gente era, no mínimo, há 300 mil anos. A gente precisa estar levando esse lero aqui há 300 mil anos atrás. Iguaizinhos como nós somos. Nosso equipamento nos permitiria. O equipamento é o mesmo, certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil anos. Estou fazendo a conta baixa. Então, assim, é muito provável que essa nossa capacidade de associar, por exemplo, sons a entidades no céu, ou associar tempestades a alguma irritação que cai sobre nossa cabeça, é parte daquilo que os historiadores da religião chamam de homo religiosos, que é uma estrutura em nós. E por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou há cerca de... Vai fazer uma conta redonda, 5 mil anos, o Deus de Israel, que depois virou o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo. No Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? Digamos, são diferentes desse politeísmo que você fica dando comida pro Deus para ele não acabar com você, ou como na Grécia e na Roma anterior à antiga, na neolítica, você cultuava os ancestrais dentro de casa e enterrava eles dentro de casa e mantinha o fogo vivo e tinha que ter filho, porque se você morresse e não tivesse filho para te cultuar, você virava um demônio, certo? Então, seu filho era a guarda da sua eternidade, certo? Então, nós somos uma espécie basicamente religiosa, nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se desenvolver? Talvez não. E talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso. Entendeu? Talvez. Talvez ficasse louco. Ou a gente fosse igual o Spock, tá ligado? Mas o Spock era místico, né, meu? Você lembra que ele era místico? Eu sei que ele era bem racional, só não sei tanto. Então, a minha geração é a geração do Spock. Sim. Meu pai agora você muito entrou num terreno... que você mais... O Spock, ele era extremamente racional, lógico. Primeiro, o Spock era um personagem híbrido, né? O pai dele era vulcano e a mãe era terráquea, como se falava. E assim... Mas os vulcanos, enquanto tal, eles eram extremamente lógicos, mas eles acreditavam em vida após a morte. Tem episódios que mostram isso. Uhum. Entendeu? Na separação de espírito e matéria. Spock era místico. Não era materialista. Interessante. E você acha, então, que o mundo é um mundo materialista? Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que isso... É isso que você quer dizer? Caralho, alguém que decifra o monarquês.
Gostei. Cara, tem que ser um filósofo. Esse cara é filósofo mesmo. Não é, cara. porque quando você fala materialista, pode ser materialista no sentido marxista. Sim, sim. É. Que tudo são relações econômicas de produção, Tomar uma entendeu? coca. Então. Sim, sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido Isso, originário. exato. Né? Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Né? Por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Ó, eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico, como a gente chama, empírico em filosofia significa a experiência que você observa, entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas isso não é garantia, porque a gente seguramente não sabe tudo. Quando os cientistas conversam com você e falam assim, 95% da energia do planeta é matéria escura e e energia escura, e a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. O que isso causa na sua... Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia. Então, seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas são matéria. Então, o problema não é só... o problema é não é se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim... se fosse de outra dimensão, algo que não... Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. Algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve, inclusive, a antimatéria. Certo? Então, assim, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo. Os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem. Eles eram só vivo que continuou vivo que morreu e continuou vivo. Né? E que aí virava uma espécie de poltergeist, dependendo da comida que se dava para ele. Ele podia te ajudar a combater as doenças. E o nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí eu concordo, eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa pra saber. A gente tá no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo. E na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar aquilo da melhor forma possível. Vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou um cara, sei lá, você vai cuidar da sua vida, né? As mulheres e homens. Ter uma religião. Então, as pessoas costumam praticar religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, né? Quando elas são sobre perdas, né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião, seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou,
né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal, né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele, assim, Tá. né? Compacta. Mas assim, é possível, eu acho, que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que você estava numa bad, numa aposta, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Aham. Como é que foi essa história? Cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia e ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia e seca. E essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas coisas que eu percebi que ele tá falando, essas mentalidades, eu vou mudar e eu vou ver o que acontece. Você viu o curso dele online? Online, é de graça. Não o livro dele. Eu comprei o 12 Regras pra Vida também. Não esse. O livro a partir do qual ele construiu toda a teoria dele sobre o significado. Esse eu não li, é grandão, não lembro o nome dele. Caralho, que merda, mano. Ele inclusive voltou a fazer vídeo, ele tinha ficado Ele ficou internado um tempo. Ele teve crise com um remédio... Foi, tava viciado em alguma coisa, né? Porque o YouTube mata, até o cara mais filósofo, pica, não consegue lidar com essa energia que é a internet, que é milhões de pessoas julgando seu trabalho. E ele ficou muito exposto lá. E ele se expôs. Eu não tenho essa questão porque eu não sei nada que acontece nas minhas redes. Que bom. Quem sabe são as meninas da DOCA. Sim, a Camila, que está aqui, por exemplo. Ela que administra minhas redes. Então, eu entendo bem o que você está falando. E o Peterson, ele ficou de fato muito exposto, né? Queriam destruir ele, porque ele deu ferramentas intelectuais para quebrar toda uma narrativa que estava permeando a mídia lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí as pessoas que se aproveitavam dessa narrativa viram, pô, o cara tá destruindo a minha narrativa, mano. E começaram a atacar ele. Então, esses acabaram sendo descobertos, são caras, tipo, muito poderosos. A maior parte da mídia escrita lá nos Estados Unidos são mídias que atacaram o cara, tentaram destruir, tentaram descreditar, tentaram falar que ele era machista, sexista, tentaram falar que ele era,
racista, tudo. Daqui a pouco começa transfóbico. Transfóbico também. Acusaram ele, né? Inclusive foi a primeira coisa que Foi o primeiro acusaram. problema, foi que ele era transfóbico. Lá em Por causa Canadá. daquele lance do pronome neutro lá que ele ficou puto? Sim, porque ele é contra o Estado ter o poder de compelir você a usar um tipo de jargão, um tipo de fala. assim. É, que leva em conta a ideia do gênero social, né? Então, Jordan Peterson é um grande cara, assim. Agora, eu, um pouco por temperamento, assim, eu nunca pensei, ainda que tenha redes sociais e no canal eu respondo perguntas de seguidores, né? A gente seleciona algumas e eu não falo o nome da pessoa, mas se foi você que fez aquela pergunta, você vai reconhecer, Sim. né? Porque eu repito a pergunta. Esse é o meu contato. E assim, eu não sinto nenhuma falta. Que bom, cara. Zero. Eu não Esse- tenho curiosidade nenhuma. É um jeito incrível de levar tipo, se livrar das redes sociais. Por exemplo, eu me mantenho longe do celular o maior tempo possível. E isso é recente. E isso tá me fazendo muito bem, cara. Tô dormindo melhor, sabe? Tô falando sério. Não, eu cara. acredito. Esse Eu lance acredito. de ficar colado nisso daí, olhando tudo o tempo inteiro, não sei o que, eu não sou esse cara. Não posso mais ser esse cara. Isso já... Por exemplo, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho nem no meu celular. Quem tem o acesso ao meu Instagram é a Camila e a minha filha, que também deve adorar. trabalha. E de vez em quando vê umas coisas e fica puta. Fica puto. Mas assim, quando eu tenho live, né? Porque eu faço live do Instagram, eu vou na casa da minha filha fazer no celular dela, porque eu não quero nem ter o Instagram aqui. Eu faço lives em uma porrada de ferramentas depois da pandemia, né? Zoom, StreamYard. TikTok. TikTok não cheguei ainda, Não, mas... tá ainda não. Imaginei ele fazendo uma dancinha no TikTok. Não. dança TikTok filósofa. não. Mas assim, eu Pega acho uma toalha, joga por cima da cabeça. alguma coisa Dá uma assim, lustrada. né? Ou então arrancar todas as páginas de um livro que você detesta. Né? Umas coisas assim, não. Mas eu acho que essas redes sociais, de fato, elas podem ser bem tóxicas mesmo, como se fala por aí. Mas acho muito difícil a maior parte das pessoas escapar, porque inclusive para a geração mais jovem, ela é ferramenta de trabalho. Né? Pois é. Esse Pra é o mim problema. é uma ferramenta de trabalho também. Eu uso ela por exemplo, eu uso o Twitter. É meio que como se fosse um menu de, sei lá, potenciar as pessoas pra eu trocar ideia. Daí eu fico com aquele troço aberto o dia inteiro, vendo o que tá rolando de interessante ali. Mas só o tempo que eu tô no computador. O tempo que eu não tô ali, eu quero a maior distância possível dessas coisas. Porque senão eu vou pro espaço. Eu já fui uma vez, então tá tranquilo. Eu acho Você já que foi pro espaço? Já E como fui é pro ver a espaço. Terra do lado de fora? Cara, Ela é redonda? Ela é plana. Ela é redonda, né? Ela é uma pizza. Ela é redonda, mas ela é plana. A pizza é redonda, mas é plana. Não, a Terra é oca, tem um sol dentro. E mamutes. Mamutes. Uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a Terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a extremidade é uma esfera, que nem uma pizza. E essa circunferência exterior é a Antártica. E ninguém deixa a gente chegar lá, porque senão assia. Aí começa. O que eu acho incrível nessas teorias de baixo repertório e pobreza espiritual, inclusive, é como elas são pobres de linguagem. É por isso que eu acho o filme tão ruim, Nosso Lar. Entendi. Que eu acho é uma coisa assim tão... Rasa. Tipo, a gente tá 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vem um bando e junta umas ideias idiotas, assim. Entendeu? Porque, assim, dizer que a explode a Antártida... ideia, né? A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixa a gente chegar lá. Olha que ideia mais idiota. Quer dizer, só pode ser alguém que fica em casa olhando pra parede. Mas o que você acha Mas de... tirando essa parte idiota da coisa, você pegar assim, fato que a Terra não é plana. Ela não é plana. Sim. Mas a gente conversou com um cara aqui que eu nem esperava que ele fosse soltar essa aí, que ele era terraplanista, e acabou que a gente foi conversando o tempo inteiro sobre isso. E a sabedoria por trás, na verdade, além do fato físico da Terra plana, no caso dele, tem toda uma ideia de
enaltecer o ser humano do ponto de vista de, porra, o globalista fala que você é um merda, você não vale nada Você é um no ponto no universo. espaço. Você é um ponto no espaço. Ele diz que, pô, se a Terra é plana, portanto, Deus existe, porque foi Deus que criou a parada toda. E daí... É uma parada infantil pra caralho, né? mas aí dá pra ele um sentimento de importância Sei. que meio que muda o jeito dele de encarar a vida. E eu acho que Sei. ele pega em algo importante aí, os terraplanistas. Eu acho que eles... É sério, mano. Eu acho que eles são um sintoma de um defeito na nossa cultura atual. Qual defeito? A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. Agora fudeu, aí hein? fudeu. Se é pra gente discutir a sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora nessa. vamos, bora. Então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui para a filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente era Que é a mesma coisa que caçador-coletor... trabalho, Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Entendeu? Sim. É disso que eu tô falando. Entendi. A gente Outra não... coisa é Coisa o bater cara- prego. Prego não, mas você quebrar pedra para cara fazer uma nascer sabendo faca que e ele abrir a barriga precisa- de um bicho. O cara nascer entendi. sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes, Mas é que eu tenho vocações. dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sei. Pode ser que não seja tipo... Porra, não vai ser o cara que vai descobrir uma nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Você vai Qualquer se coisa que fuder tu falar, falando isso. qualquer Você vai se coisa. fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro, cheio de gente que enche a paciência. Não, mas Presta toda hora eles atenção. tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa pra Sim, trazer sim, pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve pra gente achar que nós temos alguma coisa pra dar pro mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo. Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem, mas isso é da mesma ordem de falar
que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. Ou que ela vai encontrar o carro que ela quer comprar, um desodorante. Ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos na vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado pra caralho. Eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas aí tá jovem e tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. E aí você, de repente, vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente tá no centro do universo. É. O universo Faz não tem sentido. centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está em lugar nenhum e a circunferência é em toda parte. Quer dizer, É não bizarro. tem Não tem nem centro. como imaginar não direito. tem centro. É uma coisa que está... E o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, meu, você acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar pro criacionismo, né? Aliás... Mas tá é assim o com criacionismo. Eles, né? Eles estão assim, É né? assim, eles são Não, o muito- criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, Não, sim, mas sim, eu mas acho que o eles são- terraplanista é necessariamente criacionista. É. Todos que eu conheci são Sim. Sim, sim. criacionistas. É. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada assim? O que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante, é considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você
viver as sensações. É você viver a vida com paixão, certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade, fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê, se ela der sorte. No final ela começa... A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta e normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai chutar a porta, a realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente, eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum, mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e o quase... super-homem. Esse tal homem... Que assim, pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem. O super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, de repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim,
Agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Entendi. É isso que eu acho. Interessante. É. Né? Sim. Tipo, Você é meio nietzscheano? Você gosta do Nietzsche? eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu não sei, eu sei o que me falaram, filme, palestra. Mas você é simpatizante. Não, eu era mais. Era Agora, mais. eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito o oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo. Você acredita no oposto na ideia de que Deus criou o mundo, é isso que você quer dizer? Não, na ideia que não é utopia. Que eu acho que todo mundo sim. nasce com um propósito divino pica, só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça, tá ligado? A questão da vida é essa, né? Não é tipo, todo mundo vai conseguir. É a questão, todo mundo pode conseguir? Não sei. Eu acho que essa ideia de que Deus nos criou... É possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com um propósito do caralho, e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria, sabe? Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. E assim, o problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou. Entendeu? Quando você vê, você tá ali e de repente uma coisa está fazendo sentido para você e antes não estava fazendo e de repente aconteceu alguma coisa e faz. Por exemplo, eu durante muito tempo na faculdade, quando dava aula de graduação, ainda dou, mas hoje o universo é bem diferente. Assim. O universo, eu digo, dos jovens é diferente, né? Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. Não dá para você dizer coisas que dizia antes. Sério? Sério, A total. gente tá criando fracos. Isso não é nem minha opinião. A que Isso tu é a associa percepção que eu isso? tenho e tem muita literatura especializada nisso. Pais que têm menos filhos e acaba fazendo desses filhos... Cada risco que ele dá na parede é o Picasso, sabe? E ele não é porra nenhuma. Entendi. A tal ideia de que todo mundo que tem filho acha que cada filho é pica. Entendi. Entendeu? E aí o moleque cresce, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai para a universidade, começa a levar na cara, vai para o mercado de trabalho e leva um pé na bunda. Mas é uma interpretação burra dos pais, né? Porque o que a filosofia tá dizendo é, todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho pra chegar lá. O Não. cara esquece desse trabalho, esse emancipar, ele esquece essa etapa e fala assim, você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica. A filosofia não, tipo, Sim. essa filosofia. Essa filosofia, Essa sim. específica, Mas não eu acho que a essa... academia, a filosofia. Não, eu acho que essa é só a projeção narcísica dos pais sobre os poucos filhos que têm. Sim. Certo? Não, mas assim, não tem Ó, nenhuma. meu avô, por exemplo, que teve 23 filhos, ele não sabia nem os nomes direito. Mas essa coisa... É verdade? Eu não Que sei se teu ele não avô sabia teve o nome, 23 mas ele de filhos? fato teve 23 filhos. Com a mesma meu avô. mulher? Não, teve. Isso é louco. Ele teve 3 com. Ele casou, daí ele teve 3 filhos. Daí a mulher dele morreu, aí ele foi lá e casou com a irmã dela. Era muito comum isso. Não No sei, passado era. Bizarro. É assim, você casava com uma mulher, ela morria, aí você casava com uma mais velha ou com uma mais jovem. Era muito comum. Entendi. Então É. foi isso que rolou. Porque já resolvia irmã? o problema Uma ali irmã com a mais irmã, é. Daí 23 filhos É, não dava muito era muito tempo comum. de... E aí você já resolvia ali na família, entendeu? Entendi, já ficava tudo ali Você mesmo. se dava bem com o sogro, já conhecia. Caralho, que conhecia. bizarro. E aí já teve 3 filhos com saúde, entendeu? Entendi. E aí ela morreu, mas aí tinha uma outra na fila, você casa com ela e já fica dentro da família. Era muito comum isso. Caraca. Eu sei que assim, com 23 filhos, não dá pra você ficar... Não dá pra você infernizar o moleque. É. Você vai ser Picasso, caralho. Você vai descobrir a cura do câncer, No caso do caralho. meu avô, e seria, se meu avô fosse assim, seria assim, caralho, aí tu planta árvore igual, sei lá, hein, cara. Um cara que planta muita árvore tu é foda pica aí. mesmo plantando Há muito árvore. tempo. O cara que planta árvore há muito tempo. Entendeu? Tem uma história que eu acho muito interessante relacionada a isso, que assim, diz que tinha uma paulista aqui, rica, dos jardins e tal, que tinha um jardim em casa, e ela tá viajando pelo interior da Inglaterra, né?
E aí ela vê um jardim lindo, e aí ela fica assim, toda tomada, ela vai e bate na porta da casa, assim, e aí sai uma senhorinha inglesa, aí ela pergunta, mas é lindo o seu jardim. Há quanto tempo você cultiva? Há quanto tempo vocês cultivam esse jardim? E aí a velhinha responde, 700 anos. Certo? Bastante tempo. Esse é o segredo de que a gente chegou até hoje aqui. Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui porque nós tivemos ancestrais que tiveram um culhão para fazer o que tinha que fazer. Certo? E aí, quando você pega um filho só, e você enche a cabeça dele que ele tem que achar que ele vai ser fodão, o moleque já fica deprê quando entra na escola. Porque ele acha que tem que ser fodão, entendeu? Ele acha que tem que ser especial. Outro dia eu vi uma propaganda no Jornal da Cultura, no Break, e a gente estava lá na bancada, eu não lembro que marca que era, mas se lembrasse não ia falar, mas alguma marca importante, de empresa, não produto exatamente, em que apareciam vários jovens assim, e aí tinha voz em off, né, desses jovens. E aí tinha uma voz de um menino que falava, eu quero deixar a minha marca no mundo. Quer dizer, se você conseguir pagar boleto, não ser um filho da puta, assumir alguma responsabilidade, não morrer jovem de alguma merda que você fez, você já está deixando uma marca no mundo. Certo? Você já está fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma. Eu acho muito louco, certo? Eu acho muito louco, quer dizer, uns caras que falam que amam o mundo, mas não conseguem ter filho, não conseguem bancar nada, nem ninguém. Né? É. Então, mas eu não estava falando disso, vocês me perguntaram. Você estava falando que você dava aula. Ah, então, eu ia falar uma história da missão lá que você falou. Né? É. Era uma história que eu fazia a pergunta, eu falei que os jovens hoje estão mais sofridos e tal. Ah, sim. Né? O que eu ia contar é assim, que eu, na primeira aula, eu sempre tinha um hábito, aula de filosofia, né? Você nunca sabe onde você vai chutar o saco de alguém, né? Então eu tinha o hábito de perguntar assim, tem gente religiosa aqui e tal, e aí alguém falava assim que era católica, né? Eu falava, você é católica mesmo? Sou católica, tipo... fervorosa. Comungo, fervorosa, comungo, vou na missa e tal. Eu perguntei, você vai casar virgem? Fudeu, né? Aí já não é mais tão católica. Fudeu, né? Então, não. Aí rolava aquela piada, mas na realidade eu estava testando o grau de aderência. Porque numa aula de filosofia você discute coisas. Hoje você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado se você fizer isso. O que é uma merda. Claro que é uma merda, mas... Tá ficando... É um defeito da academia, inclusive. É um defeito da academia que em forma várias gente... áreas, em vários países. Você não percebe... Com você certeza. percebe, Não, claro. Os Estados Unidos é muito pior que sim, aqui. sim. A Inglaterra é muito pior que aqui, nesse aspecto. Muito pior. Faz sentido ser né? mesmo. Muito pior. Mas, assim, aí quando alguém dizia que era ateu, né? Aí eu dizia, você é ateu? Então você acha que sua mãe e seu pai, a gozada do seu pai foi, assim, a causa da sua existência? Como assim? Porque você é ateu, tudo é por acaso. Então, se seu pai não tivesse dado aquela gozada na sua mãe, naquele dia você não existia. Né? O mesmo... porque é acaso, né? Ia ser um outro esperma, que seria ia ser outro óvulo, mas não é nem só seu pai e sua mãe. É aquele esperma e aquele óvulo. Exato. A mesma coisa quando alguém fala, não, eu acho que eu tenho uma missão. Quer dizer, então, Deus fez com que seu pai e sua mãe transassem naquele dia e fosse aquele esperma e aquele óvulo que estavam na fila, e não só do seu pai e da sua mãe, como todo mundo que teve que transar, da origem da vida no planeta até você. Puta, Deus é ocupado pra caralho com você, né? Cacete. Você é o centro das preocupações. Tu prefere acreditar naquela gozada aleatória? Você sabe que, na verdade, eu não penso muito nisso, eu mesmo. Né? Eu raramente me pergunto qual é o sentido da existência. Raramente. Por quê? Pra manter a sanidade? Tem gente que acha que isso é uma sacanagem. Não, porque... Sei lá, não é prático? Eu sempre fui muito ocupado. Sempre fiz muito... Não é porque não é prático. Eu até posso dizer pra você que não é prático. Você estaria te dando uma resposta falsa. É porque é assim que eu sou. Entendi. Eu raramente me pergunto acerca do... Eu entendo o problema, eu discuto ele é sério. Não estou dizendo que ele não é sério. E, inclusive, tem um monte de escolas filosóficas que discutem isso, mas eu, enquanto PF, não PJ, certo? Eu estou tão ocupado com as coisas que eu faço no dia a dia, e eu gosto da maioria delas, envolvido com família e tal, que
Eu não penso muito nisso. Entendi. Cara, a gente vai ter que terminar, infelizmente, porque tá na hora. Tá na hora. Tamo no Passou tempo. rápido pra cacete. Pô, é. sim, muito obrigado por ter vindo. Venha mais com mais tempo. na Eu próxima. adorei Ó, o já papo. me falaram aí que tu falou que podia vir outra data aí, cara. Ah, foi? Agora a gente vai encher o Foi seu a Camila saco. que falou? Não é? sei. Olha que ela tá aqui, Não hein? vai fugir, não tem como não. Mas obrigado demais, cara. que Foi agradeço, muito foda, foi um cara. prazer. Eu adoro viajar nessas doideiras aí, cara. Onde a galera pode conhecer mais do seu trabalho? Algum link, alguma loja que você quer direcionar o pessoal? Então, ixi, agora você me pegou. Procura Luiz Felipe Pondé nas redes que vai aparecer. Tem curso, né? Tem curso online que a gente faz. E tem dois canais, um chama Democracia na Teia, o outro tem o meu nome no YouTube, né? Democracia na Teia. É o canal em que eu entrevisto pessoas, converso com algumas, pessoas. sim, legal. E tem um canal que tem mais tempo, que é o canal que eu respondo perguntas. Mas se jogar meu nome, vai aparecer um monte de coisa. Show de bola, Beleza? vai lá. Vê o Vai lá. Pondé. Então é isso, chat. Obrigado pela moral. A gente volta mais tarde. Um beijo.